A conta vai chegar e você não vai aguentar. Sejam bem-vindos a este canal, a esse podcast, e muito obrigado por estarem curtindo, compartilhando, interagindo com este perfil. Realmente me sinto muito lisonjeado por todo o feedback positivo que vocês estão me dando. Para você que está chegando agora, este é um canal que fala sobre sucesso e motivação. Quais são os caminhos do sucesso e quais são os caminhos do fracasso? Baseado nas minhas vivências pessoais, por ver outras pessoas terem as suas vivências e fazendo abstrações dessas coisas que as pessoas enfrentam e, consequentemente, fazendo uma filtragem de tudo isso e passando para vocês em forma de áudio. Espero que esteja sendo útil de alguma forma. Muito obrigado por estar por aqui. Continue curtindo, compartilhando e, acima de tudo, compartilhe para outras pessoas, se inscreva nesse canal. Muito obrigado. Como eu disse, a conta vai chegar. Pessoal, nós vemos que o mundo hoje não é mais aquele mundo de antigamente. As coisas ficaram no passado, as coisas, principalmente os bons costumes, ficaram no passado. Hoje em dia, nós vemos as pessoas com o ego muito inflado e querem somente fazer o mal às pessoas. Não me refiro, obviamente, a todo mundo, mas a grande parcela, diria que 60% a 70% das pessoas, são pessoas altamente individualistas, que querem ver apenas o seu lado. Inclusive, já venho falando sobre isso em alguns áudios anteriores. O que acontece é que, realmente, as pessoas, além de serem ingratas, as pessoas preferem enganar umas às outras. Elas acham que, fazendo isso, elas vão continuar por muitos anos vivendo dessa forma, o que realmente de fato acontece de uma certa forma. Entretanto, a gente sabe que aqui mesmo, nesse planeta, nesse plano, a gente vai responder pelos nossos próprios atos. A gente sabe disso. Não precisaríamos ir para um outro plano para pagar o preço pelas coisas que nós fizemos. Não. Aqui mesmo a gente resolve as nossas pendências. Uma prova disso é a vida desregrada das pessoas. Um assunto que eu já falei muito aqui em alguns áudios e vídeos anteriores. Vocês poderiam, se for do desejo de vocês, dar uma olhada nas minhas postagens, aí na seção de vídeos, ou até mesmo na seção de podcast, onde eu falo bastante sobre esse tipo de situações, onde as pessoas vivem uma vida totalmente desregrada e depois elas, ao sofrerem as consequências dos seus atos, começam a culpar todo mundo, achando que algo externo é culpado pelo sofrimento dela, até mesmo culpando o Criador, o que de fato nós sabemos que não é verdade, pelo simples fato da pessoa escolher viver daquela forma. Então, por isso, o título deste podcast: A conta vai chegar. Mas como assim a conta vai chegar? Gente, é muito simples entender o mundo. É muito simples entender as coisas do mundo. Como eu já disse, o sucesso e o fracasso, ambos deixam rastros. Nós temos orientações, nós temos exemplos de pessoas que escolheram viver por conta própria, abrir mão de família, abrir mão, às vezes, de filhos, para viver uma vida baseada no próprio ego e acabaram se dando mal realmente. Todas as pessoas acabam se dando mal, porque é uma coisa que não é certo. Tudo que é contra a natureza devasta a pessoa. Ela vai ser devastada lá na frente. Um exemplo disso é aquelas pessoas que escolhem se entregar a vícios, né? Se entregar a coisas do mundo, a coisas passageiras, e lá na frente elas colhem os resultados. É como diz a Bíblia: você não vai plantar uma coisa para colher outra. Se você planta aquilo, você vai colher aquilo, né? Basicamente é isso que a Bíblia fala. Então, se a gente está aqui trabalhando em prol de uma coisa que é vazia, na frente nós vamos nos tornar pessoas vazias.
porque nós só construímos coisas vazias. Mas o que eu quero dizer coisas vazias? Então, por exemplo, uso de drogas. Todos nós sabemos que o uso de drogas é letal para a saúde a longo prazo. O excesso de qualquer coisa a longo prazo destrói a pessoa, tanto psicológico como físico, dependendo do que a pessoa está usando. Vai causar mal para ela lá na frente. E sabe o que é interessante? Ela sabe disso da maioria das vezes. Na maioria das vezes ela sabe disso. Só que ela continua achando que ela é imortal, que ela vai continuar vivendo esse tipo de situação. Muitas vezes empurra com a barriga, né? Como diz o ditado. Ela continua fazendo aquilo errado, achando que vai viver a vida inteira fazendo aquilo. Só que mais para frente, a pessoa vai percebendo os erros que ela comete. São terríveis as consequências para essas pessoas. E serão terríveis as consequências para as pessoas que insistirem em enfrentar a natureza. Gente, com a natureza não se brinca. Por isso que se diz o ditado, mãe natureza. É como se fosse uma mãe, porque ela meio que nos orienta. Mas como assim orienta? Ela dá sinais. Quando você está fazendo uma coisa contra a natureza dá um sinal. Se você come um determinado alimento e você tem uma dor de barriga ou coisa do tipo, não acontece isso? A natureza está te avisando para você não usar mais aquilo. Você vai a primeira vez, continua. A segunda vez, continua o mesmo problema. Você está sendo avisado o tempo todo. Muitos dizem até que quando a pessoa está prestes a morrer, ela recebe vários avisos, né? Segundo alguns estudiosos. Então, gente, não só quando a pessoa está para morrer, mas também em questões de doença, em questões... Sabe aquele dia que você quer sair para a rua e tem aquela sensação, aquele pressentimento que você não tem que sair? É a natureza te avisando, pessoal. Só que a natureza avisa sutilmente a cada um conforme a sua própria estrutura. Todos nós temos uma estrutura emocional, mental diferente. Por exemplo, né, falando do fato aí de não sair para a rua. Temos que, por exemplo, a natureza avisa através de um tombo, a pessoa toma um tombo na casa do nada, ou às vezes chega uma visita na hora que a pessoa está para sair, ou recebe uma ligação, outros já sentem uma dor de cabeça naquele momento. Quer dizer, isso é individual. Então, de alguma forma, você está sendo avisado que você não tem que sair, que não vai ser legal, que a noite não vai ser boa para você. São avisos, são detalhes, tudo está nos detalhes. Então a mãe natureza, ela avisa a gente, pessoal. Olha que interessante. Quer ver um outro exemplo que a mãe natureza trabalha com a gente? Quando você quer acordar para ir para um lugar, num determinado horário, que é antes daquele horário que você está acostumado a acordar, você às vezes não consegue por medo. Mas a partir do momento que você acorda a primeira, a segunda, na terceira vez você pode não colocar mais despertador e você consegue acordar. É o chamado relógio da criação. Você acorda. Isso é a natureza que te ajuda. A natureza te dá essa aptidão para você conseguir acordar sem problema nenhum. É construída através do poder do hábito. Mas, inicialmente, é a natureza que te fornece esse tipo de coisa. É interessante, né? Então, as pessoas que fazem coisas contra a natureza serão punidas. Não é a gente que deseja isso. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Inclusive, isso acontece com pessoas que a gente ama. Mas, infelizmente, a gente não pode proibi-las. A gente não pode colocar a mão na frente e evitar as consequências, porque elas mesmas é que estão procurando as tais consequências. Então nós não podemos fazer nada, infelizmente, gente. A vida é assim. A conta vai chegar e você não vai aguentar. A conta vai chegar e a pessoa não vai aguentar, porque as consequências serão catastróficas. Porque ela cometeu tanto aquele erro, cometeu tanto que aquilo virou uma coisa automática na mente dela. E dizem até que as pessoas desse tipo, com o tempo elas começam a arrumar desculpas para elas mesmas. Elas começam a se iludir. Não, o que eu estou fazendo é muito bom, dá certo. Elas repetem tantos erros que acabam se desculpando, acabam aceitando aquilo como se fosse uma coisa natural. E aí que está o problema. A pessoa não se preocupa mais com nada, ela acha que está fazendo tudo certo, só que ela está fazendo errado, gente. Ela está ferindo a natureza. E a natureza vai cobrar esse preço. A mesma coisa, por exemplo, o desmatamento. Você faz o desmatamento, a poluição toma conta do mundo. Porque as matas protegem, né, o nosso ecossistema.
Mas as pessoas insistem em derrubar as matas. Então, quem vai ser o culpado? É a natureza ou as pessoas? São as pessoas que estão agredindo a natureza. E quando nós falamos de natureza, a gente fala não só de natureza das plantas, a natureza dos animais também, como é o nosso caso, somos animais, né? Animais racionais. Então nós também pagamos o preço quando nós fazemos algo que viola os direitos da natureza. Infelizmente é isso. Então, avalie bem o que você faz, tome cuidado com o que você faz. Se você é uma pessoa desonesta, se você é uma pessoa infiel nos tratos, nos relacionamentos e tudo mais, tome muito cuidado com o que você faz, porque alguém está vendo você fazer. E se você achar que ninguém está vendo você fazer, cometer tais erros, você vai acabar ferindo uma lei natural. Você vai acabar desarmonizando a natureza. E a natureza não aceita isso. Então, a conta vai chegar para você mais cedo ou mais tarde. O que eu te aconselho é se redima enquanto é tempo. Tente fazer as coisas da forma mais tranquila, mais correta possível. Mas o que é correto? Gente, tudo aquilo que não vai contra a natureza é correto. O que vai contra a natureza tem consequências. É coisa de Deus, gente. É coisa do mundo. O sucesso deixa rastros. Quando a pessoa faz algo que beneficia todo mundo, isso beneficia a natureza também, porque as pessoas estão vivendo em harmonia e esta harmonia cria uma aura que, consequentemente, vai ajudar outras pessoas. Então é feito cascata. Abrange várias outras pessoas, que abrange outros grupos e vai construindo uma aura forte em torno delas. As outras pessoas vão se tornando também prósperas e tudo mais. Porém, quando você está num círculo vicioso, você só vai encontrar pessoas desse círculo, só vai ter relacionamento com as pessoas desse tipo, só vai encontrar empregos, pessoas desse tipo, você só vai atrair pessoas desse tipo. É simples entender as coisas. Se você é uma pessoa de bem, que procura fazer o máximo para dar certo, fazendo as coisas certas, falando coisas certas, você vai atrair, com certeza, só coisas boas na sua vida. Então evite isso. Evite fazer coisas que vão tornar a sua vida um inferno lá na frente. Porque a conta um dia chega. Para todo mundo a conta chega. Um outro exemplo, pessoal, é o abuso, por exemplo. Eu não me refiro só apenas ao uso de álcool, de drogas e desonestidade. Por exemplo, o abuso de alimentos. Nós sabemos que tem muitos alimentos que são muito ruins para a saúde. Pesquisem na internet sobre os alimentos que causam doenças incuráveis. Para não citar aqui no podcast o nome das doenças, né? Mas pesquise isso. Isso é um tipo de coisa também que vai contra a natureza. Quando você consome certos tipos de alimento, você está se autodestruindo, está se automutilando. Mas infelizmente no mundo de hoje, o que mais nos atrai é o sabor. Então nós somos fisgados pelo sabor. As coisas mais gostosas são as mais letais para a saúde. E quando você persiste em usar esses tipos de alimentos, você vai pagar o preço na frente, porque você está indo contra a natureza. Então a natureza está envolvida em tudo que a gente faz. Não só como a gente age, mas o que a gente pensa e o que a gente reage também. Por isso que é importante você se policiar a todo momento e a partir de agora desse podcast, procure ver na sua vida o que você precisa melhorar, a questão do perdão, a questão dos bons pensamentos, a questão da boa alimentação, a questão da boa índole, né? Porque hoje em dia o mundo está muito individualista, o ego está muito alto, as pessoas só querem fazer o que é bom para elas, para o bel prazer delas. Isso está errado, gente. Mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar de uma maneira tão astronômica, que muitas vezes você vai sair desse plano aqui sem ter sequer o direito de viver a vida, a sua plenitude, como você desejava viver. Às vezes você é uma pessoa que gosta tanto de viver, que quando você recebe essas notícias ruins quanto ao seu estado de saúde, por exemplo, você não vai acreditar, você vai dizer, gente, eu fui uma pessoa tão boa, fiz tudo na vida, mas para aí, pensa bem, tem alguma coisinha que você estava exagerando? Tinha alguma coisa que você estava fazendo contra a natureza? Então atente a esse fato. Cuidado com o que você faz. Pense,
É contra a natureza, gente? É. Então, dê um passo para trás, não faça mais isso. Porque se você insistir, a conta irá chegar. E você não irá aguentar.